Uma ótima tarde para você que nos acompanha pela TV Câmara Campinas. Nós interrompemos a nossa programação para transmitirmos a partir de agora a reunião da Comissão Permanente de Ciência e Tecnologia, que hoje recebe o diretor do Laboratório Nacional de Luz Síncrotron, Antônio José Roque da Silva. O presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, o vereador professor Alberto, já está aqui na mesa. Ele vai começar a reunião agora. Muito boa tarde a todos. Damos início então à reunião, a segunda reunião da Comissão de Ciência e Tecnologia. É uma comissão permanente desta Casa Legislativa e hoje estou muito feliz em poder recepcionar aqui em nossa comissão o professor doutor Antônio José Roque da Silva, que é o diretor do Laboratório Nacional de Luz Síncrotron. E nessa oportunidade, você aí que nos acompanha pela TV Câmara poderá também participar, anote suas dúvidas, você pode encaminhar para o nosso e-mail, para o site da nossa Casa Legislativa. Sempre é importante essa participação da população em nossa comissão. E eu quero também, nessa oportunidade, agradecer a presença do Paulo Lima, que é o assessor do vereador Vinícius Gratti. A nossa comissão está se preparando também para fazer uma visita em loco, fazer uma visita lá no laboratório, e tudo isso, então, é um trabalho da nossa Comissão de Ciência e de Tecnologia. Feito essas considerações iniciais, o nosso palestrante estará falando sobre uma temática muito relevante para o Brasil, para o país, que é o projeto Sirius. E eu sei que muita gente já ouviu falar, já viu pela imprensa, o presidente da República já esteve lá conhecendo o projeto, governadores, autoridades. Então, é muito importante que nós aqui, moradores de Campinas, tenhamos essa oportunidade de acompanhar essa palestra hoje através da Comissão de Ciência e Tecnologia. Feito, então, essas considerações iniciais, eu já vou passar para o nosso palestrante, o professor doutor Antônio José Roque da Silva, diretor, então, do Superlaboratório Luz Síncrotron. Professor doutor José Roque, com a palavra. Boa tarde a todos. Hoje eu agradeço primeiro o convite aqui da Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara de Vereadores de Campinas. É uma honra poder apresentar para a Câmara e para a sociedade de Campinas esse grande e importante projeto, como já foi salientado. Eu vou tentar explicar para vocês hoje, né? Primeira coisa, eu vou ficar em pé, que eu gosto mais de falar, né? Acho que é mania de professor falar em pé. Fique à vontade, professor. Então, eu vou falar para vocês hoje sobre o que está sendo construído aqui em Campinas. E, na verdade, é um laboratório importante para o Brasil, para a América Latina e agora com uma projeção mundial, já operando aqui há mais de 30 anos, atuando aqui em Campinas há mais de 30 anos. Então, o laboratório já existe, como eu falei, desde 1987, como eu vou mencionar, mas agora nós estamos dando um salto, todo mundo que passa lá pelo polo de alta tecnologia e dirige lá depois do CPQD, vai ver uma construção que parece um estádio, a dimensão dele é de um estádio, e eu vou tentar explicar para vocês por que o Brasil está investindo e qual a importância disso para o país e para a cidade de Campinas, obviamente. E aí eu começo colocando os desafios que hoje nós, todos os cidadãos de Campinas, do Brasil e do mundo, enfrentamos, né? Nós estamos falando hoje nas questões econômicas do país e a gente cada vez mais fala em economia do conhecimento, certo? E num mundo cada vez mais competitivo para solucionar problemas ligados à saúde, problemas de agricultura, energias alternativas, certo? E tudo isso ligado também num modelo de sustentabilidade que preserve o meio ambiente, você precisa cada vez mais entender de forma profunda as propriedades dos materiais, certo? Porque isso é que vai fazer a diferença na competitividade mundial e no avanço da economia com sustentabilidade, certo?
E esse conhecimento profundo nada mais é do que uma mensagem muito simples, que é que todos os objetos que a gente conhece são formados por átomos. A gente lembra lá da tabela periódica em algum momento, e a mensagem importante é que todos os objetos são compostos por átomos. E, portanto, as propriedades desses materiais vão depender de quais átomos os compõem e o arranjo espacial. E eu aqui pego um exemplo bastante simples, que é comparar diamante e o grafite, que todos nós conhecemos, com diferenças enormes de valor e de propriedades. Esses dois objetos, esses dois materiais, são compostos unicamente de um tipo de átomo, que é o carbono, certo? E as diferenças enormes entre eles simplesmente decorrem do arranjo, dos diferentes arranjos no espaço, ou seja, de como esses átomos de carbono estão ligados. Isso é que determina essas diferentes propriedades. Então, a gente vê a importância de entender que átomos compõem e como eles se organizam no espaço. Isso é ilustrado para o caso do diamante e do grafite, mas isso é válido para qualquer outro tipo de material. Seja no desenvolvimento racional, na busca por melhores remédios, seja no entendimento de materiais que vão constituir aviões, carros, submarinos, e que podem apresentar falhas que, em última instância, é a ruptura e o desligamento, vamos dizer assim, quebra de ligações químicas desses átomos. Então, eu preciso responder perguntas hoje em dia, que são quais átomos compõem um determinado material, como eles se organizam no espaço, como são as ligações químicas entre eles, quais as distâncias e os arranjos geométricos deles, dentre várias outras. Portanto, como eu faço isso, eu preciso de ferramentas especiais que enxerguem nessa escala, tá? E a evolução do conhecimento humano está intrinsecamente ligada com a evolução de instrumentos. Desde quando nós começamos, como seres humanos, a desenvolver as primeiras ferramentas baseadas em pedra, até o avanço de microscópios e telescópios, passando pelos equipamentos mais modernos que nós temos hoje no universo, quer dizer, no mundo que nós construímos, a evolução do conhecimento está intrinsecamente à evolução desses equipamentos, tá? E eu vou ilustrar com uma questão ligada, por exemplo, à biologia, certo? O nosso entendimento da célula, certo? Que podemos dizer que é uma parte fundamental para o entendimento de todo o comportamento dos corpos humanos, né, de nós, dos seres vivos, né? Esse entendimento dessa organização e visão da célula dependeu do avanço de microscopia eletrônica e também de microscopia, quer dizer, de microscopia óptica e também de microscopia eletrônica ao longo aí dos últimos séculos e décadas, certo? Em particular, a gente sabe que essa célula é composta de diferentes organelas e uma delas que eu vou focalizar aqui são essas bolinhas que a gente chama de ribossomo. Esses ribossomos, numa imagem de microscopia eletrônica, permite que a gente enxergue que elas existem bastante, em grande número nas células e distribuídas aqui na célula, e a gente hoje sabe que elas são a máquina que permite que nós construamos as nossas proteínas. Elas são fundamentais para o funcionamento dos seres vivos, e a partir da informação que está lá dentro do DNA, você consegue ler essa informação, depois de vários passos, exatamente nessas maquininhas chamadas ribossomos e construir a partir dessa informação as proteínas. Muito bem, a gente consegue até utilizar outros tipos de microscopia, inclusive esse tipo a gente tem lá no Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, onde fica o síncrotron, e permite enxergar individualmente cada uma dessas bolinhas. Ou seja, se eu for olhar na escala, da nossa escala enquanto corpo humano, né, passando por tecidos e chegando dentro das células, a gente chegou nessas organelas que são ribossomo e a gente até sabe o que elas fazem. Mas eu ainda não compreendi exatamente como, de fato, elas funcionam. Porque, para isso, eu preciso entender a estrutura atômica desses ribossomos. Ou seja, eu precisaria conhecer cada um dos átomos que compõem essas organelas, esses ribossomos, e a sua estrutura espacial. E como fazer isso? Tá? Uma maneira que os físicos vêm investigando os materiais e a matéria ao longo dos anos é ilustrada com esse desenho bastante simples, que mostra como é possível você descobrir algo sobre objetos mesmo quando você não pode enxergá-los diretamente. O que você faz? Você joga, entre aspas, coisas na matéria. Aqui ilustrado, se eu tivesse essas diferentes formas de madeira embaixo dessa cartolina e eu não pudesse retirar a cartolina, eu poderia usar essas bolinhas de gude e jogá-las, e elas seriam espalhadas pelas diferentes formas de diferentes maneiras. E coletando essa informação com paciência, certo? E de forma engenhosa, eu consigo, vamos dizer assim,
descobrir qual é a forma de alguma coisa mesmo que eu não enxergue. Então é isso que os físicos fazem. Eles podem jogar elétrons na matéria, como no microscópio eletrônico, eles podem jogar outras partículas, como nêutrons, mas eles podem jogar o que a gente chama de radiação eletromagnética, que é a forma mais comum que a gente conhece, é a luz visível, certo? Vocês todos estão me enxergando porque a luz que está saindo aqui dessas lâmpadas está incidindo no meu corpo, refletindo nele e voltando, seja para os olhos de quem está me observando aqui ao vivo, seja para aquela câmera lá que está jogando essa imagem para vocês aí em casa, certo? Então, graças à interação dessa luz ou dessa radiação eletromagnética comigo, é que vocês estão me enxergando. Mas eu posso utilizar essa radiação também para fazer experimentos parecidos com esse que eu descrevi, porque dependendo do tipo de radiação, várias coisas podem acontecer. Pode acontecer essa reflexão, como no caso que vocês estão me enxergando, mas essa luz, dependendo da sua frequência, ela pode atravessar o material e ser transmitido, ela pode ser espalhada sem mudar a sua cor, vamos dizer assim, ela pode ser espalhada mudando a sua cor, ela pode arrancar elétrons dos materiais, ela pode excitar de alguma forma esses materiais que vão decair e gerar o que a gente chama de fluorescência, ou seja, vários eventos podem acontecer com diferentes probabilidades. E se eu volto a falar de radiação eletromagnética, como eu falei, a gente está acostumado, obviamente, porque a gente usa isso para enxergar todo dia, um pedacinho desse espectro amplo, dessas cores todas, entre aspas, que são as ondas eletromagnéticas, que é só o espectro visível. Mas ela se expande sobre uma vasta gama de outras, como a gente chama de comprimentos de onda, né? Que é a distância entre esses máximos numa oscilação, certo? Aqui estaria um comprimento de onda dessa oscilação. E esses diferentes comprimentos são associados às ondas de rádio, às ondas de TV, às ondas, como é que se diz? Que a gente utiliza para poder utilizar o nosso celular, passando pelo infravermelho, passando pela luz visível e caminhando depois para mais altas energias no ultravioleta e chegando nos raios-x e depois, posteriormente, raios gama. Tudo isso daqui são ondas eletromagnéticas. Perfeito. Mas qual delas, quais frequências ou que escolhas que eu tenho que fazer dessa onda eletromagnética que são úteis para eu responder essas perguntas que eu falei sobre os átomos? Várias. Eu posso utilizar radiação na região do infravermelho para aprender sobre a vibração dos átomos. Eu posso utilizar a região do ultravioleta para aprender sobre a distribuição, a estrutura dos elétrons e das ligações químicas. Mas, principalmente, eu posso utilizar o raio-x para aprender um monte de coisas sobre os átomos. E por quê? Primeira coisa, que é uma experiência normal que a gente tem quando vai lá ver se está com o osso quebrado, ou algum outro problema interno do corpo humano, é que eles penetram, eles têm a capacidade, diferentemente da luz visível, de penetrar a matéria de forma eficiente. Então, ela permite, entre aspas, que a gente veja o invisível. Mas esse raio-x, ele tem características únicas também, que permitam que eu diga quais são e como os átomos se organizam no espaço. Ele me permite que eu diga onde estão os elétrons e como eles participam das ligações químicas, e ele também permite que eu obtenha informações sobre as propriedades magnéticas dos materiais, que são bastante importantes, por exemplo, na construção dos discos rígidos que a gente utiliza hoje para fazer armazenamento de informação nos nossos computadores. Então, os raios-x são ferramentas únicas para responder esse tipo de pergunta. Muito bem. Então, é importante, se eu quero, dentro daquela ideia, naquela lógica de ferramentas para investigar matéria, é importante que eu tenha uma boa fonte e que ela seja sintonizável, ou seja, que eu possa escolher qual é exatamente o raio-x que eu quero, qual a energia desse raio-x que eu quero, ou se eu quero ultravioleta, ou se eu quero até aquele infravermelho. Certo? Então, eu preciso dessa boa fonte sintonizável. Mas a pergunta é, o que é uma boa fonte e depois como que eu posso construí-la para investigar átomos, tá? E aí eu faço uma comparação entre uma lanterna e uma ponteira laser como essa que eu estou utilizando para iluminar essa tela. Se as duas tiverem a mesma intensidade, porque obviamente eu preciso de uma fonte que seja bastante intensa, certo? Que tenha uma intensidade bastante alta para investigar os materiais. Mas se eu tivesse uma fonte que fosse com a mesma intensidade, mas se fosse uma lanterna com essa área grande e essa abertura angular grande, ela seria boa para eu iluminar essa sala. Mas ela não seria necessariamente boa para eu iluminar um objeto pequeno, porque a maior parte da luz que está sendo emitida, ela não bate no objeto de interesse. Então, seria muito mais apropriado uma fonte pequena como essa, com uma pequena abertura angular,
para incidir nesse objeto pequeno, porque tudo que eu estou gerando de luz está atingindo a minha amostra e, portanto, eu vou ter uma eficiência muito maior para investigar algo nessa escala pequena, que é a escala dos átomos. E, portanto, eu defino um parâmetro que vai dizer se uma fonte é boa ou não tão boa, que é o brilho, que é aquela intensidade, né, a taxa, o número que a gente chama de fótons, né, que são, entre aspas, as partículas da luz, aí, vamos dizer assim. Esse número por tempo, que eu quero com bastante fótons no mesmo segundo, dividido pela área da fonte, dividido por essa abertura angular. Quanto menor essa área, maior vai ser o brilho. Quanto menor for essa abertura angular, maior vai ser o brilho. Tá? Em particular, essa grandeza recebe até um nome especial, mas não vem ao caso aqui. Mas eu quero, de fato, então, uma fonte de altíssimo brilho. Como que eu vou construir, então? Como que eu posso gerar ondas magnéticas de forma controlada? Acelerando cargas. Como é que a gente gera, por exemplo, as ondas de rádio, as ondas que vocês estão aí utilizando para captar a TV, ou se não for, ou ondas, vamos dizer assim, para o celular que você está usando. Você, numa antena, você faz com que elétrons sejam acelerados, e ao acelerar essas cargas, elas vão emitir radiação eletromagnética numa frequência apropriada. Então, eu preciso acelerar cargas. Existe uma outra maneira de acelerar cargas que não seja como essa da antena, que é igualzinho como se a gente estivesse num carro fazendo uma curva. Quando a gente está num carro fazendo uma curva, a gente sente a aceleração, que a gente chama de aceleração centrípeta. É um nome especial, mas a gente sente uma aceleração. Então, se eu conseguir fazer com que uma carga, por exemplo, um elétron, também faça uma curva, ele também vai sentir uma aceleração, certo? E vai, portanto, emitir radiação eletromagnética. E a maneira de fazer isso é colocando exatamente um campo magnético que faz com que esses elétrons façam curvas. Perfeito. Então, eu aprendi que se eu fizer um elétron, conseguir fazer um elétron fazer curva, ele vai emitir radiação. Tá? Se essa velocidade do elétron for baixa, e baixa é comparado com a velocidade da luz, que é a maior velocidade que a gente pode transmitir informação que a gente conhece no universo, certo? Se ela for baixa, a radiação emitida vai ser parecida com a da antena, ou seja, bastante homogênea distribuída no espaço. Essa radiação não tem alto brilho. Por quê? Porque ela está distribuída numa área grande, certo? Entretanto, se eu acelero essas partículas agora, esses elétrons, numa velocidade que é próxima à velocidade da luz, certo? A tal da relatividade especial que foi desenvolvida pelo Einstein mostra que toda essa radiação agora vai ser concentrada num cone que vai sair pela tangente e na direção frontal, certo? Significa que eu consegui acabar de transformar a emissão dessa radiação com uma fonte de alto brilho, porque isso agora se parece com aquela ponteira laser muito mais do que com uma lanterna, que, entre aspas, seria esse outro objeto. Então, além disso, eu consigo mostrar que essa radiação que vai ser emitida desse jeito, ela tem exatamente aquela característica, um monte de cores presentes, um amplo espectro. Principalmente eu vou ter luz saindo nessa região de raio-x. Portanto, o que eu preciso agora fazer é uma maneira de, vamos dizer assim, de forma controlada, acelerar esses elétrons até velocidades bem próximas à da luz e mantê-los numa órbita estável e conseguir com que eles façam curvas de forma controlada. E é para isso que você constrói o tal do acelerador síncrotron. Você vai ter elétrons que estão caminhando num tubo lá de ultra alto vácuo, parecido com o do espaço, tem um conjunto de ímãs que vão controlar a trajetória e fazer com que esses elétrons façam curvas, e quando eles fazem essas curvas, como está ilustrado aqui, eles vão emitir aquela radiação síncrotron que sai na tangente. Os elétrons continuam a sua trajetória, e essa luz eu coleto ela em estações especiais para fazer pesquisa, onde você vai selecionar a cor de interesse e condicionar essa radiação. Ela vai atingir os alvos, que podem ser vários, interagir, como eu mencionei, eu coleto os resultados dessa interação e, com isso, consigo aprender sobre todas aquelas questões e perguntas da estrutura atômica dos diferentes materiais. E, para isso, que os países todos têm construído esses grandes equipamentos. Então, esses equipamentos, que são chamados fontes de luz síncrotron, são, vamos dizer assim, as ferramentas mais avançadas que você tem, certo, para estudar
a matéria nessa escala de átomos e com maior gama de amplitude. E vejam, isso daqui é um mapa do mundo, onde cada pontinho daqui é um desses aceleradores síncrotrons, diferentes energias. Veja a grande concentração desses equipamentos nos Estados Unidos, na Europa e na Ásia, em países como Japão, Coreia, China. Por quê? Porque justamente eles permitem que você estude qualquer material nessa escala com detalhe extremamente sofisticado. E esses equipamentos passaram, ao longo do tempo, por várias gerações tecnológicas, certo? E essas gerações tecnológicas têm dado um aumento daquele brilho com um crescimento exponencial desse brilho. É um crescimento realmente impressionante que tem ocorrido ao longo dos anos do brilho, e isso tem feito com que os diversos países tenham feito um esforço enorme de construir equipamentos cada vez mais avançados, tá? O Brasil, e aqui na região de Campinas, ele foi pioneiro no hemisfério sul inteiro, quando, no início da década de 80, foi decidido que iríamos construir um equipamento desse tipo no Brasil, certo? Na época haviam grandes dúvidas, porque a gente não detinha essa tecnologia, mas foi possível uma equipe de várias pessoas, e aqui eu agradeço, faço uma homenagem ao professor Rogério Cerqueira Leite, que sempre esteve à frente desses desenvolvimentos, certo? Foi possível, com vários pesquisadores e jovens cientistas, muitos deles saídos aqui da Universidade de Campinas, e técnicos e engenheiros, que a gente desenvolvesse a tecnologia, aprendesse a construir, e no período entre 1987 e 1997, certo? Com o apoio do Ministério da Ciência e Tecnologia, conseguíssemos construir o síncrotron que vem operando há mais de 20 anos aqui. E com uma façanha que foi grande, que foi de mais de 85% de tudo construído no Brasil. Então, a tecnologia brasileira. Ele ainda é o único da América Latina, no hemisfério sul. Posteriormente, a Austrália também construiu um síncrotron, tá? Ele opera como um laboratório nacional aberto, ou seja, ele recebe os pesquisadores e cientistas do Brasil e do mundo, certo? Numa forma competitiva de submissão de propostas, certo? E com chamadas 2 vezes ao ano. Nós recebemos mais de 1.300 pesquisadores por ano, só no síncrotron, certo? Com mais de 460 propostas de pesquisa executadas nas mais variadas áreas do conhecimento. Em torno de 80% são brasileiros, em torno de 20% do exterior, a maior parte deles na América Latina, ou seja, ele é um polo também atrator um polo de internacionalização e atrator de pesquisadores de ponta de todos os países do mundo. O síncrotron deu origem, ao longo dos anos, ao grande complexo que está aqui localizado em Campinas, que se chama Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais. Ele é uma organização social, portanto, é um ente privado sem fins lucrativos, que assina um contrato de gestão com o Ministério da Ciência, Tecnologias, Inovações e Comunicações para a operação dos seus 4 laboratórios nacionais, que é o LNLS, per se, que construiu o síncrotron e está construindo um novo acelerador, o Laboratório Nacional de Nanotecnologia, com parques de microscópios eletrônicos mais sofisticados do país, o Laboratório Nacional de Biociências, com importantes ações na área de fármacos, certo? E de entendimento de várias doenças, certo? E o Laboratório Nacional de Ciência e Tecnologia do Bioetanol, que tem uma importante atividade nas pesquisas em bioetanol, tanto de primeira geração quanto de segunda geração. Todos esses laboratórios congregam, além do síncrotron, como eu mencionei, um conjunto de equipamentos e infraestruturas que são singulares, inclusive no hemisfério sul, certo? Permitindo que os pesquisadores do Brasil possam ter acesso às ferramentas mais sofisticadas que existem para fazerem as suas pesquisas, tá? E eu vou dar um exemplo de uma pesquisa que tem sido feita pelo Laboratório Nacional de Biociências, em parceria com outros pesquisadores do país, utilizando o CNPEM e, em particular, o síncrotron, que são pesquisas ligadas à doença de Chagas. Então, a doença de Chagas é um problema sério para os países, principalmente da América Latina, com alto custo social e econômico. Vamos dizer assim, o tratamento dessa doença, principalmente na fase crônica, ela ainda conta com remédios que têm efeitos colaterais que são bastante severos, ou seja, não teríamos ainda, vamos dizer assim, remédios que são eficientes e que causem menos dano à saúde. Então, portanto, há um esforço, certo, de se buscar cada vez melhores tratamentos e remédios para esse tipo de doença e, de forma ampla, doenças que nos afetam, que afetam a sociedade em geral.
Uma das maneiras de fazer isso, como é que você pode encontrar um remédio de forma sistemática, científica e racional? Você procura entender o organismo que está causando essa doença e nesse organismo você busca entender alguma rota metabólica, por exemplo, dele, que é importante e que se você afetar essa rota, você consegue matar esse organismo. Isso, em geral, passa por identificação de, vamos dizer assim, proteínas desse organismo, que se você puder, de alguma forma, bloquear a atividade dessas proteínas, você vai justamente fazer isso, interromper essas atividades metabólicas e matar o organismo. Uma dessas proteínas, em particular, que foi utilizada como alvo nesses estudos, são essas chamadas quinases. Tá? O que importa aqui não é o nome, o que importa é que tem essa proteína que foi identificada. Para eu agora poder desenhar o fármaco, o remédio, que é uma molécula que vai interagir com essa proteína, eu preciso conhecer a estrutura dessa proteína. Isso quer dizer o quê? Conhecer cada um dos átomos que compõem a proteína e como que eles se organizam no espaço. É como se eu tivesse que conhecer a estrutura para poder encaixar, vamos dizer assim, um tijolo no prédio. Eu primeiro tinha que saber aonde que estão todos os tijolos para descobrir aonde que está faltando aquele tijolo e conseguir encaixar. Então, eu preciso ter esse conhecimento. Para isso, eu preciso de uma série de técnicas que o LNB, o Laboratório de Biociências, dispõe para fazer cristais dessa proteína e eu utilizo o síncrotron para poder identificar essa estrutura, consigo identificar essa estrutura e consigo depois desenhar moléculas que são os potenciais fármacos para fazer a atividade do remédio que se busca, certo? E tem sido bastante promissores, tem se encontrado potenciais remédios que demonstram, nos primeiros experimentos, uma capacidade até 10 vezes melhor do que já está disponível comercialmente. Entretanto, eu poderia tentar entender a doença de Chagas, ou como atacá-la, né, por outras rotas. Pesquisadores do Rio de Janeiro, por exemplo, eles têm interesse em desenvolver fertilizantes que possam, como é que se diz, atacar os barbeiros, que são os vetores de transmissão da doença de Chagas, causando alterações anatômicas no bico desse barbeiro, que irá impedir que, se ele picar alguém, ele não consegue transmitir a doença, certo? Então, eles fazem essas alterações, mas eles não têm certeza de se realmente foram ou não feitas as modificações anatômicas de interesse. Uma maneira de fazer isso seria fazer uma tomografia, por exemplo, da cabeça do barbeiro, mas você não pode levar o barbeiro num tomógrafo médico simplesmente para fazer a tomografia. Então, eles podem levar esse barbeiro ao síncrotron. Uma outra capacidade que esse tipo de laboratório tem é de fazer imagens tridimensionais, como as tomografias médicas que a gente está acostumado, mas de objetos pequenos e com resolução de micrometros. 1 micrômetro é 50 vezes menor, mais ou menos, do que um fio de cabelo. Então, essa é a resolução espacial que esse tipo de equipamento como o síncrotron permite, e esses grupos têm, por exemplo, utilizado o síncrotron para fazer esse tipo de trabalho. Tá? Outros trabalhos têm sido feitos, por exemplo, em parceria com o Laboratório Nacional de Biociências, no estudo de impactos do vírus da Zika nos embriões. Então, você consegue, de forma controlada em ratos, inocular o vírus da Zika e comparar ratos que foram infectados com Zika e sem Zika, e utilizando essas técnicas de tomografia, entender quais são as alterações nos embriões, o que pode ajudar os pesquisadores a acompanhar e, eventualmente, também buscar curas para esse tipo de doença. Ou, no caso aqui, com o Laboratório Nacional de Ciência e Tecnologia do Bioetanol, pesquisas com um bagaço de cana e como que são as alterações que ocorrem nesse bagaço após diferentes tipos de pré-tratamento, que são importantes para a geração de álcool da chamada segunda geração, ou exemplos, inclusive, de pesquisas que a Petrobras tem feito, tentando entender como que a mistura de óleo, água, e gás flui nas rochas do pré-sal, que é uma questão bastante importante para você aumentar a eficiência de exploração. Então, como vocês podem ver, esse é um equipamento extremamente versátil e tem sido já amplamente utilizado. Mas aquelas grandes perguntas que hoje se apresentam para nós, como seres humanos, ligados às questões de energia alternativa e saúde, elas colocam um conjunto de perguntas ou de entendimento da matéria que vai além de simplesmente você entender a sua pura estrutura atômica. Você precisa ter ferramentas que consigam mostrar, no caso aqui, por exemplo, ilustrado em baterias de lítio, que a gente escuta falar
sempre associada a carros elétricos, que estão cada vez sendo mais desenvolvidos, ou inclusive as baterias do celular, dos nossos computadores. E nós queremos baterias mais eficientes, que durem mais. E uma bateria, ela implica no seu funcionamento, no movimento desses íons de lítio ao longo de uma série de regiões que têm tamanhos que são de a escala de nanômetros, certo? E que são compostos de materiais que têm essa determinada estrutura atômica, mas eu preciso entender toda essa organização espacial nessas diferentes escalas, do átomo a, de fato, a estrutura da bateria. E diferentes processos dinâmicos, como o movimento dos íons, que defeitos eles causam no material, como que isso danifica o material, eu preciso também poder conseguir acompanhar. Então isso coloca questões em que os materiais importantes hoje, as questões importantes, eles trazem uma inhomogeneidade espacial com diferentes escalas espaciais e temporais. Como eu falei para a bateria, isso é válido em exemplos, por exemplo, ligado à extração de petróleo. Eu já mencionei essa questão de entender como que é a mistura de óleo com água flui nos poros de uma rocha. Isso, por exemplo, é importante para questões que a gente chama de recuperação secundária do petróleo. Quando você vai lá e faz uma perfuração, você extrai de maneira, entre aspas, mais fácil, um percentual que muitas vezes chega somente a 30% ou 40% do óleo que sai. E tem uma quantidade enorme de óleo que ainda fica aprisionado da rocha e que você precisa desenvolver processos que são eficientes para a extração desse óleo nas chamadas recuperações secundárias e terciárias. E para isso você precisa entender de fato, nessa escala dos átomos, como que é a interação dessa mistura de fluidos com os poros das rochas. Em agricultura, por exemplo, existem várias questões ligadas também a sistemas inhomogêneos. Eu vou falar um problema que é importante para o país. Tem, por exemplo, uma região grande, que é praticamente do tamanho do estado de São Paulo, distribuídos nas regiões aqui nordeste, ela também caminha para a região norte, que são chamados os tabuleiros costeiros, e que ele tem uma rocha, quer dizer, um solo, que quando você molha, ele fica bastante mole, mas quando ele seca, ele fica duro que nem rocha. Isso prejudica a penetração de raízes que, após uma certa distância de penetração, acabam caminhando e andando na horizontal. Isso baixa a produtividade de toda essa região. Se você olha esse solo, ele tem uma composição pura e simples que é muito semelhante a outros solos. Então, é a organização na escala de nanopartículas desse solo que, de alguma forma, está causando essa dificuldade, ou seja, essa rigidez desse solo. E entender isso daqui, por exemplo, pode ter um impacto bastante significativo na produtividade dessas regiões. E um último exemplo é uma questão que, na verdade, é importantíssima para a humanidade hoje, que é, de fato, entender o funcionamento do cérebro. Isso tem impacto desde questões ligadas a doenças degenerativas, que cada dia estão mais na pauta, certo? A população envelhecendo, e você tem um conjunto de doenças que você ainda não entende exatamente o que as causa e, portanto, também tem a dificuldade de entender como as atacá-la, como, vamos dizer assim, ou curar, ou poder pelo menos ter tratamentos que diminuam seus impactos, né? Passando também por questões hoje que cada vez se fala mais de inteligência artificial, que depende também do entendimento da organização dos neurônios no cérebro. Então tem uma série de questões associadas ao cérebro, que vão também desde essa escala dos átomos associado às conexões, né? As sinapses que você tem entre os neurônios, até uma macro-organização desses neurônios que vão permitir que a gente, na verdade, pense como a gente pensa, e que pode nos dar dicas para a construção de máquinas associadas que possam ter, de alguma forma, inteligência artificial no futuro. Muito bem, então todos esses poucos exemplos ilustram grandes questões em que você precisa, tanto para materiais orgânicos como inorgânicos, ter ferramentas agora que te permitam abordar as questões nessas diferentes escalas, do átomo até a interação e composição deles, no caso, por exemplo, em organelas ou em materiais maiores, certo? E eu gostaria, portanto, de ter imagens tridimensionais como tomografia, porque a gente sabe que isso nos traz uma nova dimensão de entendimento, certo? Mas que não fosse uma tomografia que me trouxesse informação somente vamos dizer assim, estrutural. Eu também quero informações de que átomos compõem, qual a organização deles, tudo isso tendo uma visão dinâmica ainda em função do tempo. Tá? Um exemplo do que tem sido feito no mundo
por exemplo, no caso de baterias, é uma tomografia 5-dimensional, como a gente fala. Por que 5D? Porque ela tem a tomografia tradicional, tridimensional, espacial, mas ela permite aqui nas diferentes cores, mostrando a movimentação ao longo do tempo. Então eu tenho uma quarta eixo, que seria o tempo, no processo de carregamento e descarregamento dessa bateria, e a quinta informação, que seria o quinto eixo aí da tomografia, é eu conseguir dizer aonde que estão os átomos de lítio, que são os íons de importância. Então, eu tenho uma composição de informações que eu consigo hoje estudar, por exemplo, em nível de detalhe, sem precedentes, essas baterias, certo? No caso, por exemplo, de sistemas biológicos, hoje eu estou conseguindo fazer uma tomografia, não de órgãos, mas eu estou conseguindo fazer uma tomografia de células individuais, certo? Com resolução de organelas ou uma tomografia que identifica os neurônios individualmente, certo? E o Brasil, apesar de todos os esforços que a gente tem o nosso equipamento aqui há mais de 20 anos operando, está fora dessa fronteira do conhecimento, desse jogo que é importante, como eu falei, para as questões sociais e econômicas de competitividade no mundo hoje. Tá? E é para isso que o Brasil, então, está investindo na construção desse novo equipamento, que é o Projeto Sirius. O Projeto Sirius, ele nasce como desejo dos pesquisadores brasileiros desde a década, lá do meio dos anos 2000, certo? Mas em 2008 é que é apresentado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações a primeira proposta para que se pense na construção efetiva de um novo acelerador. Entre 2009 e 2012, nós organizamos, vamos dizer assim, essas equipes e fazemos um primeiro projeto ainda do que era um síncrotron, na época, em 2012, competitivo no que era chamado terceira geração. E em 2012, nós convocamos um comitê internacional, ou seja, especialistas de vários aceleradores síncrotrons do mundo, para fazer uma avaliação do projeto, e esses pesquisadores, eles concluem, eu peguei aqui o texto exatamente que eles escreveram em inglês, mas o que eles falam é o seguinte: o desenho apresentado no momento, e lembrem-se que esse momento era em 2012, seria excelente pelos padrões de hoje, lá o hoje é 2012, certo? Mas eles sugeriam fortemente que o laboratório buscasse um projeto para o que talvez viesse a ser o equipamento do futuro, certo? Que o futuro é onde que nós estamos chegando agora. Isso foi motivado principalmente porque a Suécia, naquele momento, estava iniciando a construção de um novo síncrotron numa nova tecnologia. Então, naquele momento, em 2012, nós tínhamos um risco grande de tomar essa decisão, porque era uma tecnologia que ainda não tinha sido demonstrada em local nenhum. Existia, inclusive, uma série de desafios, certo, na construção desse equipamento. Mas tinha uma enorme janela de oportunidade para o Brasil, porque se a gente, naquele momento, começasse a fazer esse projeto e conseguisse vencer todos esses desafios e dificuldades, nós iríamos sair na frente, na fronteira do mundo. Nós iríamos conseguir fazer um equipamento numa geração que ainda não estava operando em nenhum lugar do mundo. O primeiro, como eu falei, da Suécia, ele agora já começou a operar em 2016, mas o nosso equipamento, inclusive, tem uma série de adições que vão permitir que ele seja mais competitivo, inclusive, que o da Suécia. E ao longo desses anos, de 2012 até hoje, nós fizemos um conjunto enorme de desenvolvimento de todos os aceleradores para os aceleradores de partícula e um número enorme de desenvolvimentos para todas as chamadas lá linhas de luz, que são aquelas estações que coletam a radiação e entregam ela para os pesquisadores fazerem seus experimentos. Isso fez com que o Brasil e Campinas, certo, aparecesse no mapa mundial da ciência e tecnologia. Então, já em 2013, quando nós começamos a fazer os nossos desenvolvimentos, essa revista, que é uma das revistas mais importantes de ciência do mundo, fez uma matéria onde, e eu não me lembro de ter visto algo assim, onde você estava aparecendo no mapa do mundo, como um dos países líderes na construção de uma tecnologia de tamanho, porte como um síncrotron, aonde estava aquele equipamento na Suécia sendo construído, nós iniciando a construção e correndo atrás os Estados Unidos, a Europa e o Japão em 3 aceleradores que estavam iniciando, portanto, projetos para ir para essa nova geração. Por que esses países estavam fazendo isso? Porque eles perceberam, após o Brasil entrar no jogo, principalmente a importância e a mudança de patamar que isso iria trazer para a competitividade científica mundial. Uma questão importante é que todos os desenvolvimentos, uma grande parte desses desenvolvimentos, têm sido feitos com empresas brasileiras. Até o momento,
86% dos gastos do projeto foram executados no país. Então, não é que a gente está fazendo um desenvolvimento tecnológico de fronteira, simplesmente comprando coisas lá fora. Nós estamos desenvolvendo com pequenas, médias e grandes empresas, inclusive várias empresas aqui da região de Campinas, e algumas delas se posicionando para passarem a serem exportadores, porque eles agora dominam tecnologias de ponta e de fronteira. Nas mais variadas áreas de eletrônica, detectores de raio-x, mecânica fina e várias outras, incluindo a construção civil. O acelerador Sirius, ele tem 3 vertentes, ele tem um prédio, a gente pensa num prédio, mas assim, de certa forma, o prédio é uma parte integral do próprio funcionamento do equipamento pelas suas necessidades de estabilidade que são excepcionais, certo? Então, ele tem uma obra civil, ele tem um conjunto de aceleradores e as chamadas linhas de luz, cada um deles com enormes desafios tecnológicos a serem vencidos. Ele está sendo construído do lado do que era o terreno original do CNPEM, né, que é o Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, e foi feita uma desapropriação de uma área de 150 mil metros quadrados pelo governo do estado de São Paulo, em 2013, e tivemos um apoio importante também da Prefeitura de Campinas para conseguir com velocidade todas as licenças necessárias para iniciar a construção. Essa é uma ilustração da implantação do Sirius nesse terreno, certo? Que mostra em imagens o que era o nosso sonho de projeto, que está se tornando uma realidade. Como eu falei, a parte civil ela é extremamente sofisticada, provavelmente um dos pisos mais sofisticados que já foram construídos no mundo, e tivemos sucesso na sua construção. É um prédio de 68 mil metros quadrados que vai, vamos dizer assim, conter toda essa infraestrutura necessária do Sirius. Assinamos em dezembro de 2014 o contrato para a construção da obra, que teve início em janeiro de 2015. Isso ilustra, ao longo do tempo, algumas imagens da evolução da obra. Essa é uma imagem mais recente, ele já está até um pouco mais avançado do que isso, e a gente já está atingindo algo em torno de, próximo de 90% da parte civil concluída, certo? Isso é uma imagem da parte interna do prédio, ele contém esse que a gente chama de túnel, é uma blindagem extremamente espessa, que tem mais de 500 metros de perímetro, e no interior dessa blindagem que a gente vai construir os aceleradores, e é isso que a gente está iniciando agora. Próximo dessa blindagem tem uma blindagem menor, que é onde tem o primeiro dos aceleradores, que chama acelerador linear, e nós já iniciamos a montagem desse acelerador linear, faz algumas semanas, e a gente espera no mês de maio já colocar para funcionar esse acelerador linear e iniciar os seus testes, ou seja, podemos dizer que os elétrons que vão um dia estar viajando no Sirius já irão começar a ser gerados já em maio. Tá? Nós já iremos também começar agora, em maio, a montar o segundo dos aceleradores, que é chamado de booster, naquele túnel grande que eu mostrei, certo? Essa é uma ilustração do prédio. Como eu falei, nós temos naquela blindagem de concreto no seu interior, vão ficar os 2 aceleradores, na parede aqui, esse segundo acelerador que eu falei que chama booster, e na parte central é o acelerador principal com um conjunto dos seus ímãs que de forma controlada vão desviar a trajetória dos elétrons, e nessa região aqui, que a gente chama de hall experimental, é que vão ser montadas as linhas de luz do Sirius, certo? Então, ele vai colocar, ele é um dos pioneiros nessa chamada 4ª geração, e vai colocar o Brasil à frente de tudo que tem, da frente de todas as fontes hoje no mundo, colocando o Brasil realmente num novo patamar de competitividade científica e tecnológica. Voltando e comparando, então, portanto, o que o Sirius vai permitir, eu mencionei para vocês que você hoje no mundo está conseguindo fazer tomografias de células. Então, vamos comparar como o Sirius o que ele vai fazer em relação ao que é feito hoje de mais moderno no mundo. Hoje no mundo, uma medida dessa demora em torno de 10 horas. No Sirius nós vamos demorar menos de 10 segundos para fazer o mesmo tipo de imagem. E mais do que isso, num determinado tipo de técnica, vamos aumentar por um fator de praticamente 10 o tamanho de objeto que pode ser estudado. Então, nós vamos sair de células pequenas que têm sido estudadas hoje e passar para células principalmente de mamíferos que somos nós, permitindo que descobertas novas possam ser feitas nessas áreas ligadas a biociências. É como se nós saíssemos de uma imagem desse tamanho hoje e passássemos para a imagem desse tamanho. Olhem a diferença do que isso vai permitir que a gente consiga enxergar. Se nós formos agora, seguindo ainda na parte de células, só para ilustrar, vejam que são exemplos, vocês podem extrapolar isso para qualquer material.
Como eu falei, você quer hoje obter informações que sejam não somente estruturais, como na tomografia, mas que possam ser compostas com as informações sobre que átomos e aonde eles estão distribuídos. Então veja que se usa um síncrotron hoje no estado da arte, nesse laboratório chamado de Argonne, que fica próximo a Chicago, nos Estados Unidos. Esse é um trabalho que foi feito no ano passado e que permite a superposição de informações estruturais com as informações de tipos de átomos dentro de uma célula. Vamos ver como o Sirius vai se comparar. Do ponto de vista da resolução espacial, que você vai poder distinguir os fenômenos, você vai ter um ganho por um fator da ordem de 2. É bom, mas você não ficaria necessariamente impressionado. Mas o que realmente é mais impressionante é que essa imagem hoje, vocês notaram que eu aqui não consegui mostrar uma imagem tridimensional, foi só uma imagem bidimensional. Por quê? Porque cada uma dessas imagens, para elas serem coletadas, eles demoram em torno de 75 minutos por imagem. E, portanto, você não consegue, não há tempo viável de você conseguir fazer toda a reconstrução tomográfica desse objeto. No Sirius, o que a gente vai poder fazer? Cada uma delas vai sair de 75 minutos para em torno de 1 segundo por imagem. Ou seja, é um ganho de fator de 10.000 e a gente daí sim vai poder ir para fazer imagens tridimensionais com uma resolução muito melhor e muito mais rápida. O que é 10.000? Vamos comparar. Se eu pegar o corredor mais rápido do mundo e o avião mais rápido do mundo, essa mudança de velocidade é um fator de 100. Nós estamos falando 100 vezes mais rápido do que a mudança do corredor para o avião, certo? Esse é o ganho que o Sirius vai dar em relação ao que tem de mais moderno no mundo. Ele vai poder ter até 40 estações de trabalho, todas elas na fronteira do conhecimento, permitindo que o país atue em várias áreas estratégicas, como mencionado, de nanotecnologia, biociências e materiais estruturais, certo? Ele tem, do ponto de vista do seu cronograma, como eu falei, nós já iniciamos a instalação dos primeiros equipamentos. Nosso objetivo é ter o primeiro feixe circulando no anel principal no segundo semestre desse ano, certo? E abrindo para os pesquisadores e usuários no ano que vem e concluindo com as 13 primeiras linhas de luz após o aumento também da corrente, que vai ajudar no aumento daquela intensidade que eu falei que também é importante, até 2020, certo? Então, para concluir, quer dizer, eu mostrei para vocês, eu procurei mostrar a importância de se construir síncrotrons, mostrei que a ciência, utilizando os síncrotrons e a tecnologia no Brasil e, portanto, também na América Latina, foi construída do zero há 30 anos atrás, e hoje atingiu um nível de maturidade e excelência que permite ao país saltar para realmente uma liderança e um patamar mais competitivo comparado com todos os outros países do mundo. Sirius está sendo, portanto, planejado para ser um dos melhores equipamentos do mundo, vai permitir experimentos pioneiros, não somente no Brasil, mas alguns que pela primeira vez poderão ser realizados no mundo inteiro, com amplo espectro de atuação em todas as áreas do conhecimento, continuando com esse conceito de laboratório nacional aberto, apoiando os pesquisadores na realização dos experimentos, no apoio para prepararem os seus experimentos e, principalmente, devido ao volume de dados que vai ser gerado, apoiando que eles possam fazer de forma adequada toda a análise de dados. E o importante é chamar a atenção de que isso tem que estar acoplado com o desenvolvimento dos pesquisadores, dos jovens, certo? Vocês que estão nos assistindo e gostam de ciência, que vejam e entendam a importância de ciência e que percebam que há grandes oportunidades, inclusive aqui do lado, para entender diferentes questões, certo? Utilizando um equipamento sofisticado como esse, porque o sucesso dele vai depender exatamente de termos boas perguntas e boas pessoas para responder essas perguntas. Em resumo, eu diria que é um dos projetos mais bem-sucedidos da ciência brasileira e talvez de iniciativas do país. Em 30 anos saímos do zero ao estado da arte mundial, operando para apoiar todos os pesquisadores do país, tendo um enorme impacto em inovação e alta tecnologia, gerando também ciência de alto impacto e cada vez mais com o síncrotron, tendo uma importante contribuição na formação de recursos humanos altamente qualificados, não somente cientistas, mas também engenheiros e técnicos, gerando para o país um posicionamento importante com essa instalação de grande porte, portanto, tendo impacto bastante significativo em internacionalização, contribuindo para novos modelos de gestão de laboratórios como esse, através dessa organização social, e inclusive gerando novos laboratórios como de biociências, nanotecnologia e bioetanol. Então, portanto, isso é um marco, acho que para a ciência brasileira, e realmente um orgulho
para a cidade de Campinas de poder ter um laboratório tão sofisticado aqui na sua região. Muito obrigado pela atenção e espero ter podido um pouco ilustrar a importância desse laboratório para vocês. Muito obrigado, professor, doutor Antônio, pela relevantíssima palestra aqui sobre o Projeto Sirius. Você está assistindo a nossa Comissão de Ciência e Tecnologia. Eu quero convidar os vereadores que são membros aqui da comissão para fazer parte da mesa. O vereador Vinícius Gratti já está aqui, o vereador Paulo Haddad e o vereador Gustavo Peta, todos membros dessa Comissão de Ciência e Tecnologia. E eu já vou, então, abrir a oportunidade para o vereador doutor Vinícius Gratti fazer as suas considerações. Boa tarde a todos, professor, vereador, professor Alberto, vereador Paulo Haddad, vereador Gustavo Peta, que compõem a Comissão Permanente de Ciência e Tecnologia dessa casa, a todos os que nos acompanham pela TV Câmara e também a todos os presentes. Muito boa tarde. Eu gostaria, primeiramente, senhor presidente, parabenizá-lo por essa reunião em que nós tivemos aí uma palestra muito esclarecedora a respeito deste projeto que, como o professor colocou, é um projeto que traz aí uma magnitude, uma importância mundial para a nossa cidade no campo da tecnologia. E, na verdade, eu gostaria apenas de fazer algumas considerações a respeito da palestra do professor. Dizer que, primeiro, eu estava pesquisando, eu cheguei um pouquinho depois que o professor começou a falar, então pode ser que eu tenha perdido, mas, pelo que eu entendi, o projeto Sirius, ele tem um custo aí, estimado de 1,5 bilhões de reais, é isso, professor? Na verdade, até um pouquinho mais. O custo, então vamos esclarecer, o custo dele que vai desde o início da sua atividade em 2012, quando ele se torna de quarta geração, até 2020, incluindo a parte civil, os aceleradores, aquelas 3 linhas de luz, o comissionamento dele entre seu início de operação até 2020, que ele ainda não está na capacidade máxima, e todos os recursos humanos para construir isso e as infraestruturas necessárias estão estimados em 1,8 bilhões de reais. 1,8 bi. E também a minha dúvida é em relação a quem financia tudo isso, se é a União apenas e se tem também a participação de iniciativa privada em relação a todo esse custo. O custo do investimento, ele tem sido financiado, como eu falei, teve a contribuição do Estado no terreno, mas esse 1,8 bilhão são recursos do governo federal através do Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, e o projeto está dentro do PAC, que hoje chama Avançar. Então, ele é um projeto considerado prioritário dentro do PAC. Entendi. E minha última pergunta, professor Antônio, em relação à parte mesmo técnica, né? Foi demonstrado que diversas áreas da ciência relativas à questão da nanotecnologia, na parte biológica, na parte do campo da física em geral, esse estudo ele também pode contribuir em relação também aos estudos relativos à questão espacial, quer dizer, como tem, por exemplo, os estudos que a NASA faz em relação à órbita terrestre, aos demais planetas, enfim, até onde também esse projeto ele pode colaborar nessa questão em relação ao espaço. Ele pode contribuir, ou estudos que utilizam podem contribuir de forma, eu diria, indireta. Ele pode contribuir no entendimento de diversos materiais que podem ser empregados na construção sejam satélites, sejam sondas, sejam foguetes. Você precisa sempre de um avanço de materiais, certo? Esse é um tipo de contribuição. Uma segunda contribuição que tem sido feita é no entendimento de questões ligadas a, por exemplo, comportamento de organismos vivos no espaço. Esses organismos ficam sujeitos a uma incidência grande de ultravioleta e grupos de pesquisa de diferentes locais utilizam esse tipo de equipamento para entender o efeito
dessa ultravioleta em alta intensidade em diferentes moléculas orgânicas que são importantes para entender o funcionamento do nosso organismo, ou mesmo grupos que tenham interesse, vamos dizer assim, de entender a possibilidade de vida em outros planetas, certo? Então, existem grupos, e quando estamos falando em vida, estamos falando de uma forma bastante ampla, não estamos falando de homenzinhos verdes, né? Estamos falando muitas vezes de bactérias ou organismos unicelulares, e você tentar entender que características esses organismos teriam nos diferentes planetas. Então, seria entender o interior, a estrutura do interior desses planetas. Para isso, você precisa conseguir gerar, muitas vezes, pressões e temperaturas altíssimas e ver como que os materiais se comportam, quer dizer, como é que é a composição e o comportamento desses materiais nessas condições, e síncrotrons têm sido muito utilizados e o CIRS vai poder também ser utilizado. Então, tem uma ampla gama de estudos indiretos, diferentes vertentes, que podem se beneficiar de um equipamento como esse. Só mais uma questão, professor, já agradecendo aí a sua paciência e participação. E a minha pergunta em relação a isso, na realidade, é na questão de patentes. Então, por exemplo, vem um americano, um outro estrangeiro, utiliza um laboratório que tem um investimento puramente nacional para depois levar conhecimento ou então, na verdade, alguma questão que é feita, que é descoberta ali através desse laboratório, e aí a patente não ficaria com o Brasil. Vamos separar. Existem questões que podem estar ligadas à proteção de propriedade intelectual associada aos desenvolvimentos tecnológicos da construção, e, quando apropriado, a gente tem feito algumas patentes e protegido tecnologias. A utilização desses equipamentos em nenhum lugar do mundo, quer dizer, não são só uns 3 ou 4, na verdade, você talvez tenha assim, umas 2 dezenas de equipamentos, vamos dizer assim, bons, quer dizer, eles eram de fronteira, não estão ficando mais na fronteira porque tem essa 4ª geração. Só os Estados Unidos tem 4 síncrotrons, a Europa tem síncrotron, um na Inglaterra, um na França, na Espanha, na Suíça. Acho que de comparação ao Sirius, então, eu devo ter Então, confundido. em relação ao Sirius, só tem um outro hoje que começou a operar na Suécia, e o Sirius vai ser o segundo nessa 4ª geração. Então, a utilização desses equipamentos em qualquer um dos lugares do mundo, ela mais ou menos segue um mesmo protocolo que, inclusive, é regido por organismos internacionais que sugerem o seu funcionamento. Que é, se você submete os seus projetos, seja de que país você for, para usar só o equipamento, e você tem a obrigação de divulgar para a sociedade o resultado através de publicações científicas e apresentações. E isso é comum em todo o local do mundo, e, em geral, isso não gera imediatamente uma patente, porque nós estamos falando de como se diz, uma pesquisa mais fundamental, mais básica. Se empresas querem utilizar de uma forma, vamos dizer assim, mais proprietária, e não vão publicar, porque elas pagam para utilizar daí. Aí elas têm que pagar para utilizar os equipamentos. E isso é uma regra, vamos dizer assim, mundial. Mundial. Tá? Quer dizer, a gente pode usar o laboratório americano, mas se a gente tiver alguma descoberta, alguma questão que possa, inclusive, gerar aí não apenas o conhecimento, mas também a questão financeira, então aí teria que... Então, se você é um pesquisador que submeteu, por exemplo, para um laboratório americano, e aí era uma questão de conhecimento fundamental, você não precisou pagar nada, utilizou, e você vai publicar esse resultado, e qualquer ganho é seu também, certo? Se você já tem a intenção de fazer isso, aí você compra o que a gente chama de um tempo de utilização, vai ficar para você também o conhecimento, mas você paga pela utilização do equipamento. É muito interessante, eu já fiz 2 ou 3 últimas questões, presidente, mas agora é a última mesmo. Esgotando as perguntas nossas. Estou monopolizando aqui o professor, mas na realidade eu
eu queria dizer, então, apenas para completar esse teu esclarecimento, quer dizer, é uma tecnologia da humanidade, né, em que o Brasil faz um grande investimento, outros países, especialmente os mais desenvolvidos, fazem também grandes investimentos, mas que acaba mesmo tendo uma questão mais da humanidade do que de nacionalidades, né? Olha, você tocou num ponto extremamente interessante, né? Que o conhecimento, de fato, é da humanidade, né? O avanço científico, ele é um bem da humanidade e a gente busca resolver problemas que são importantes para a humanidade, né? Então, existe uma fase, então as pessoas muitas vezes se perguntam por que vai investir em ciência e tecnologia se a ciência e tecnologia já está virando lá imediatamente o remédio, ou um novo alimento, ou um novo produto tecnológico. O avanço, né, entre o entendimento, o avanço científico, o conhecimento, e depois isso efetivamente se tornando produto, ele é longo, certo? A escala dele é de década, certo? Entre eu ter um conhecimento agora e isso virar um produto na prateleira, em geral, é uma coisa que demora décadas. Essa fase inicial, que é uma fase de aquisição de conhecimento e desenvolvimento, ele, de fato, ele é acelerado se ele se tornar justamente um bem da humanidade. Todos os países tentando resolver um problema. Então, vamos dizer assim que você tem hoje um problema que é entender se você tem uma vacina para Zika ou como curar uma doença importante. Existe uma fase que é entender o que é aquela doença, como ela é causada, os mecanismos de funcionamento, que ela depende de todo esse conjunto de pesquisadores do mundo e se beneficia de todos eles estarem publicando seus resultados e avançando o conhecimento. Vai ter um determinado momento em que isso daí avançou tanto que ele começa a entrar no universo das empresas privadas. E ele vai vir, posteriormente, então, a gerar, se transformar em riqueza ou em algum produto real, né? Mas sem aquela base, você dificilmente chegaria nesse outro ponto. Então, não é uma relação linear e fácil entre você investir em ciência e tecnologia e já obter o seu resultado, mas o que se sabe é que sem o investimento em ciência e tecnologia e o apoio para a ciência e tecnologia, dificilmente você vai conseguir ter esse avanço e solução dos problemas importantes que a gente tem. Então, você tocou num ponto importantíssimo, que isso é um bem da humanidade e os países investem entendendo que a humanidade como um todo precisa avançar. E é um jogo de ganha-ganha, né? Porque a partir do momento em que o Brasil investe num projeto tecnológico dessa magnitude, quer dizer, você fortalece a questão dos profissionais também, brasileiros que vão atuar nesse campo, né, de pesquisa e que também vai, com isso, elevar o patamar brasileiro nessa área. E, professor, como o senhor colocou a questão da medicina, o senhor até citou a questão do barbeiro, né, da doença de Chagas, e naquelas doenças que hoje não tem cura, tipo câncer, tumores, etc., é possível também, eu não me recordo agora se o senhor comentou, porque, como eu disse, eu não peguei a apresentação inteira, mas, e aí eu encerro, vou até desligar aqui o microfone, em relação a essa questão das doenças que hoje não possuem cura. Sim, existem inclusive grupos no Laboratório Nacional de Biociências que pesquisam questões oncológicas, questões ligadas a câncer. Então, existe uma variedade grande, não é minha área de especialização, mas sim eles podem contribuir. Quer dizer, é o que eu falei, ele é uma ferramenta, um equipamento como esse, ele é uma ferramenta que auxilia os pesquisadores a entenderem melhor os seus problemas e buscarem soluções para esses problemas e abordando questões, inclusive como essas que eu falei, doença de Alzheimer, doença como câncer, que ainda exige um aprofundamento científico bastante sofisticado. Então, esse é um equipamento que vai auxiliar esses pesquisadores a avançar o seu conhecimento. Então, ele, de fato, pode vir a ter impacto em todas essas áreas. Eu agradeço a participação do nobre vereador Vinícius Gratti, que é membro dessa nossa comissão de Ciência e Tecnologia. Nós, infelizmente, não temos mais tanto tempo para continuar as perguntas. Eu ainda vou abrir aqui, obviamente, espaço para os outros membros, como o vereador Paulo Haddad, o vereador Gustavo, e aqui está presente o vereador Antônio Flores,
o Valdir Santos, que é assessor do Jorge da Farmácia, e certamente existem mais perguntas, né? Mas eu já estou vendo aqui com a TV Câmara para nós fazermos uma entrevista especial aqui com o professor, doutor Antônio, para ele continuar, porque é um tema que desperta mesmo muitas questões e alta tecnologia, né? Nós estamos falando de algo realmente revolucionário que muda muitas coisas, né? Eu vou passar então aqui para as considerações do nobre vereador Paulo Haddad. Bom, boa tarde, senhor presidente, professor Alberto, Vinícius Gratti, Antônio Zé Roque da Silva, diretor do projeto Sírios, Gustavo Peta, público presente, público que nos assiste. Eu estava aqui, estava até me coçando de vontade de perguntar, mas o nobre vereador Vinícius, ele se antecipou, mas todas as perguntas foram oportunas e importantes. E eu gostaria só de fazer algumas considerações, eu não tenho, assim, muitos questionamentos, não. Eu, como oriundo da área de saúde, e também tive aí a oportunidade de fazer mestrado e doutorado na Unicamp, uma coisa que me preocupava muito é quando da formação dos nossos pesquisadores e essa evasão de pesquisadores para o mercado externo. Então, nós tínhamos aí jovens talentos que, por muitas vezes, falta de estrutura ou infraestrutura das nossas universidades, das nossas casas de pesquisa, eles se viam tentados a ir para outros países. E aí fica aqui a minha pergunta, mas talvez já com a resposta, né, pronta. Esse novo investimento, esses investimentos que o Brasil está fazendo nessas áreas, nesses laboratórios de pesquisas, com certeza ele vai diminuir muito a evasão e nos dá, assim, a oportunidade de que esses jovens talentos continuem no Brasil. E hoje eu estava falando justamente sobre isso, né? O quanto a ciência evoluiu. Nós tínhamos aí, num passado não muito remoto, doenças que matavam, e hoje nós estamos perpetuando aí algumas doenças e algumas já têm cura. Você falou aqui não citou especificamente o Alzheimer, o Parkinson, mas são doenças que têm uma pesquisa já de ponta. O Brasil está pesquisando isso, e com essa tecnologia a gente tem condições de melhorar muito. O câncer, quantos tipos de câncer matavam, hoje nós temos aí drogas que fazem com que a pessoa tenha uma qualidade de vida mesmo, já tendo algumas metástases, seja ela pulmonar, seja ela no fígado, enfim, outros órgãos, ossos, isso por conta de pesquisas de novos medicamentos. Enfim, eu acho que isso é um orgulho para a gente. Eu fico muito feliz com essa iniciativa do nosso presidente, professor Alberto. Eu já deixo aqui, lanço aqui a minha solicitação de que o Antônio volte aqui numa outra oportunidade, com um tempo maior, que a gente possa estar discutindo, debatendo, né, trazendo talvez aí mais gente nesse plenarinho ou no plenário para que a gente possa discutir. Então, o único pode ser. Então, o único questionamento talvez você tenha aí alguma informação de quanto isso poderia contribuir para que nós tenhamos os nossos pesquisadores aqui no nosso entorno, né, no nosso país, e para que nós não tenhamos aí, né, todo o ônus de uma formação, seja ela a todo e qualquer nível, e posteriormente, né, uma pós-graduação, seja a nível de mestrado e doutorado, e essa evasão de jovens talentos do Brasil. Muito obrigado. O senhor tem razão, essa é uma preocupação, inclusive é uma preocupação nossa no laboratório, pessoas que são altamente treinadas em tecnologia de ponta, e é sempre um risco você, às vezes, perder esse pessoal para outros países. Então, isso é o que a gente considera um dos grandes riscos do projeto, é perder uma dessas pessoas que foi treinada por anos. Mas, com certeza, um equipamento como esse pode ajudar a reter esses talentos, ou inclusive atrair talentos de outras nacionalidades para cá, né, aumentando essa internacionalização que eu falei, porque eles vão ter oportunidade de fazer pesquisa de ponta. Entretanto, é importante salientar que ele não consegue resolver todos os problemas, né? Nós temos que ter um investimento consistente em ciência e tecnologia
para que nos laboratórios essas pessoas tenham capacidade de exercer as suas atividades e virem utilizar o laboratório. Porque a gente não pode esquecer que os pesquisadores que estão vindo utilizar o laboratório estão espalhados pelo país, né? E então o que a gente tem visto nos últimos anos, que é um certo decréscimo de financiamento na área de CIT, preocupa sobremaneira todos nós, porque uma das coisas que a gente, inclusive, pensando no projeto Sirius, nós estamos, e eu mencionei no final, tentando garantir que esses pesquisadores possam ter capacidade de preparar as suas amostras no laboratório e fazer análise dos dados no laboratório, ampliando o escopo do que a gente fornece, justamente receosos de que você, às vezes, não tenha essa capacidade nos outros laboratórios pelas dificuldades que eles estão enfrentando. Então, eu acho que todo brasileiro deve se preocupar bastante com essa questão, porque ciência e tecnologia, como eu falei, as questões ligadas à economia do conhecimento, que dependem de você ter inovação e desenvolvimentos tecnológicos, de alguma forma dependem desses avanços científicos e formação de recursos humanos altamente qualificados. Isso depende de um investimento, e são investimentos de longo prazo, certo? São investimentos que vão gerar obviamente, ganhos para o país, né, para Campinas e para o país como um todo, mas são investimentos que precisam ser contínuos de longo prazo. Então, é uma preocupação constante que cada brasileiro tem que ter. Se a gente for olhar Coreia, China, os países da Europa, Estados Unidos, eles têm percentuais de investimento em ciência e tecnologia em relação ao PIB que são bem mais significativos do que o país. Então, eu acho que essa é uma preocupação nossa. Não há dúvida que esse equipamento ajuda o Brasil a reter esses talentos e dar saltos no seu conhecimento, mas precisamos ter o resto caminhando junto, né? Uma andorinha não faz verão, né? Lembrando das andorinhas aqui de Campinas. É um primeiro grande passo. Agradeço a participação do nobre vereador Paulo Haddad e agora eu passo a palavra para o vereador também membro dessa comissão de Ciência e Tecnologia, Gustavo Peta. Bom, boa tarde a todos. Eu quero cumprimentar o professor Antônio José Roque pela oportunidade de trazer a essa casa um tema tão relevante, cumprimentar o professor Alberto, que teve essa iniciativa como presidente dessa comissão, vereador Paulo Haddad, vereador Vinícius Gratti, vereador Antônio Flores, e rapidamente dizer o seguinte, eu tive a oportunidade, em um momento em que o então ministro Aldo Ribeiro esteve em Campinas, de conhecer um pouco, né, tanto os outros laboratórios nacionais, como também a instalação do projeto Sirius. E eu achei muito oportuna essa iniciativa do professor Alberto, porque é realmente importante a divulgação da importância, da relevância desse projeto para o conjunto da população. Todos nós sabemos que para a construção de uma nação realmente soberana, livre, democrática, que é o sonho de muitos de nós, o investimento num projeto como esse, que coloca o Brasil na fronteira do conhecimento, é fundamental. É um investimento estratégico. Para além de ser um investimento estratégico, enquanto busca de soberania, ele também é um investimento para resolver problemas práticos. E isso precisa ser divulgado, porque nós estamos vivendo um momento em que há muito questionamento, principalmente do papel do Estado, em todas as áreas. E quando nós observamos realmente o sucesso, por exemplo, econômico de uma Coreia, ou da China, ou dos Estados Unidos, ou da Rússia, ou de outros países desenvolvidos, todos eles têm como centralidade a ciência e a tecnologia. Então, tem até uma frase antiga, professor, assim, que cabe nos dias atuais, que é daquele Bertold Brecht, que fala assim, que tempos são esses em que nós temos que defender o óbvio, mas nós precisamos defender o óbvio, porque isso está em xeque, né, o papel do Estado nesse tipo de estratégia. Então, eu quero parabenizar o professor pela fala e fazer a seguinte pergunta. O quanto essa instabilidade política está impactando na evolução do projeto? Se já impactou, o quanto impactou, quais são as preocupações relacionadas a isso, né? O atual governo tem
honrados compromissos ou não. Nós observamos que recentemente o presidente Michel Temer esteve no projeto, inclusive também fez uma visita à casa do professor Rogério Sequeira Leite. Então, como que está isso? Se está tranquilo, quais são as perspectivas? Porque a preocupação é um pouco essa, né? Independente das posições partidárias, há uma instabilidade, uma crise política, falta de perspectiva, muita dificuldade econômica, e como isso tem impactado e quais são as medidas que estão sendo tomadas para atenuar esses problemas. Obrigado. Quer dizer, só comentando a primeira parte, né, esse negócio do investimento, essa questão do investimento, também concordo que ela é importante para a soberania, como falam, né? Se você acha que é caro o conhecimento, imagine o custo da ignorância. Então, sem esse tipo de investimento, a gente não vai poder construir de fato uma nação. Indo à questão financeira que você falou. Obviamente, nós não podemos ignorar que passamos por uma das maiores crises da história desse país, certo? E o projeto, como eu falei, ele entrou no Programa de Aceleração do Crescimento em 2016, certo? E teve início da obra civil em 2015, exatamente quando a crise começou a explodir. Então, nós fomos obrigados a fazer uma série de reorganizações, uma atividade intensa de gestão, buscando manter o cronograma dentro do melhor possível e talvez com alguns atrasos de poucos meses em relação a um projeto dessa magnitude, eu diria que é bastante razoável, principalmente nesse momento de crise. O fato dele ter entrado no PAC, o fato dele ter essa relevância, eu acho que isso foi percebido não somente de forma clara pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, mas também pelo Ministério do Planejamento, eventualmente Casa Civil e outros órgãos, o que permitiu que o Sirius continuasse, apesar das dificuldades e todas essas reorganizações, avançando. Então, você falou que esteve lá quando foi com o Aldo Rebelo, ainda estávamos com a obra bem mais no início, e hoje você passa lá e vê que ela já está caminhando para a sua conclusão, né? Então, isso se deve, de fato, ao apoio constante. O que o Ministério teve que fazer com os contingenciamentos que ocorreram, veja, houve um contingenciamento bastante significativo e, eu diria, às vezes, dramático no financiamento de operação do Ministério de Ciência e Tecnologia. E o PAC, onde o projeto está, a vantagem de estar no PAC não é que ele não é contingenciado, porque hoje até o PAC é contingenciado, mas é que ele pelo menos não compete com o orçamento normal de operação. O que o Ministério fez foi escolher o que ele chamou de projetos prioritários dentro do PAC. E ele acabou escolhendo dentro de um rol de 7 projetos que eles tinham, porque agora são projetos ligados à ciência, tecnologia e comunicações. E dentre os 7 projetos, ele escolheu 2 para manter a sua continuidade. Um deles foi o Sirius e o outro foram as atividades ligadas ao satélite geoestacionário, que é outra uma questão importante para o país também. Ele foi lançado, se não me engano, no ano passado, ou no ano retrasado, acho que foi no ano passado, e ele tem uma série de questões ligadas a bases terrestres para a operação de satélite que precisam ser concluídas. Então, graças a ele ter sido escolhido, o governo tem mantido, certo, o apoio. Ele precisa, então eu mencionei que o orçamento dele até 2020 é de 1 bilhão e 800, nós já recebemos financeiramente um pouco mais de 1 bilhão e 100, então a parte já significativa do projeto já foi recebido, que é o que permitiu que a gente chegasse até aqui. E nós temos agora uma questão importante, que é uma suplementação orçamentária a ser recebida, que a gente está esperando esse ano, que é o que vai permitir que a gente, de fato, faça a conclusão. Então, quando o presidente Temer esteve aqui visitando, ele deu uma sinalização de que ele ia tentar, isso foi inclusive noticiado nos jornais de Campinas, que haveria um esforço para conseguir essa suplementação orçamentária, e nós estamos, de fato, torcendo para que ela se concretize agora ainda entre esse mês e o próximo, para que a gente, de fato, possa manter o cronograma. Caso isso não se concretize, eu entendo que o projeto, nem o estágio que ele está, ele vai continuar, mas ele pode vir a ter atrasos em quando ele vai ser aberto para usuários. Mas nós estamos muito otimistas, porque, como eu mencionei, o governo federal tem dado um apoio bastante significativo ao projeto. Nos preocupa, quando você falou em preocupação, obviamente, é a continuidade. Você tem uma infraestrutura como essa, você precisa depois conseguir, após a construção, operar esse equipamento em alto padrão também.
Então, nós precisamos construir modelos sustentáveis de operação desse equipamento ao longo do tempo, certo? Porque você não pode simplesmente construir e depois não ter recursos de operação que permitam que, de fato, ele atinja em sua plenitude os seus objetivos, de que é permitir que todos os pesquisadores do país possam executar os seus trabalhos. Então, nós estamos equacionando isso com o Ministério do Planejamento, com o Ministério da Ciência e Tecnologia, Casa Civil, inclusive com diversos setores importantes para o país, como óleo e gás, agricultura, saúde, para tentar ter um desenho que seja sustentável para um equipamento como esse. Quero agradecer aqui muitíssimo o professor, doutor Antônio José Roque da Silva, que é o diretor do Laboratório Nacional de Luz, Síncrotron, e por essa excelente palestra que ele nos deu nessa tarde sobre o projeto Sirius. Quero agradecer o nobre vereador Gustavo Peta, que é membro dessa comissão, o vereador Vinícius Gratti, também membro, Paulo Haddad, também membro da nossa Comissão de Ciência e Tecnologia, agradecer a presença dos vereadores Antônio Flores e Dr. Marcos Bernardelli, do Paulo Lima, que é assessor do vereador Vinícius Gratti, do Valdir Santos, assessor do vereador Jorge da Farmácia, e todos os demais que nos acompanharam até esse presente momento. Sim? Rubens Gás, né? Também. Certo. Eu quero também aqui lembrar os senhores vereadores, todos estão convocados, então, os membros especificamente, para a terceira reunião ordinária da nossa Comissão de Ciência e Tecnologia, a ser realizada no dia 16 de maio, que é quarta-feira, às 16 horas, aqui nessa sala, e lembrar não só os vereadores membros desta mesa, que eu já tive a oportunidade de fazer o convite pessoalmente, mas todos os vereadores, eu peço para os assessores estarem lembrando os vereadores, informando que no próximo dia 24, que é uma terça-feira, às 15 horas, nós estamos agendados para uma visita dos vereadores e alguns assessores, da nossa comissão especificamente, nas instalações, então, do Superlaboratório Projeto Sirius, que está lá em Barão Geraldo, aqui em Campinas. Tá? E nós estaremos lá, e uma vez mais eu peço para os vereadores que não fazem parte da comissão, mas gostariam de nos acompanhar, nos avisar que nós precisamos também estar passando a relação dos que irão para essa visita, para os responsáveis do laboratório. Então, uma vez mais, eu agradeço o nosso professor, doutor Antônio José Roque da Silva, por ter nos atendido e nos brindar com uma palestra tão importante sobre o projeto Sirius. Eu encerro, então, essa reunião da nossa comissão, deixando um abraço aqui para todos. Muito obrigado. TV Câmara Campinas.